Submissão. Continuação. Nos 2 dias que se seguiram, eu me acostumei àquela ladainha dos ofícios, sem, no entanto, conseguir, de fato, gostar daquilo. A missão era o único elemento reconhecível, o único ponto de contato com a devoção, tal como a entendemos no mundo exterior. No mais, tratava-se da leitura e do canto de salmos apropriados ao momento do dia, por vezes entrecortados de breves leituras de textos sagrados, a cargo de um dos monges, leituras que também acompanhavam as refeições, feitas em silêncio. A igreja moderna, construída no terreno do mosteiro, era de uma feiura sóbria. Lembrava um pouco, pela arquitetura, o centro comercial Superpécie da rua La Annonciation, e seus vitrais, simples manchas abstratas e coloridas, não mereciam atenção. Mas, a meu ver, nada disso tinha muita importância. Eu não era um esteta, e seria infinitamente menos que Huysmans. E a feiura uniforme da arte religiosa contemporânea me deixava mais ou menos indiferente. As vozes dos monges elevavam-se no ar gélido, puras, humildes e benignas. Eram cheias de doçura, esperança e expectativa. O Senhor Jesus devia voltar, e logo voltaria, e o calor de sua presença já enchia de alegria as suas almas. Esse era, no fundo, o único tema daqueles cantos. Cantos de espera orgânica e suave. Nietzsche enxergara muito bem, com seu faro de puta velha, que o cristianismo era, no fundo, uma religião feminina. Tudo isso poderia me convir, mas foi ao voltar para minha cela que as coisas desandaram. O detector de fumaça me encarara com o seu olhinho vermelho, hostil. Às vezes eu ia fumar na janela para verificar que ali também as coisas tinham se deteriorado desde Huysmans. A linha do TGV passava no final do parque, a uns 200 metros dali. Os trens ainda cruzavam em alta velocidade, e o barulho das motrizes nos trilhos quebrava, várias vezes por hora, o silêncio meditativo do lugar. E o frio ficava cada vez mais intenso, e cada uma daquelas posições contemplativas na janela me levava a escolher ainda mais por longos minutos encostado no aquecedor do quarto. Meu humor ia azedando, e a prosa de Dom Jean-Pierre Longot, de certo um monge excelente, cheio de boas intenções e amor, me exasperava mais e mais. A vida deveria ser um constante intercâmbio amoroso, quer estejamos na provação, quer estejamos na alegria, escrevia o frade. Portanto, aproveita estes poucos dias para trabalhar essa capacidade de amar e deixar-te amar em palavras e atos. Você está por fora, idiota. Estou sozinho no quarto, eu debochava furioso. Estás aqui para pousar tuas bagagens e fazer uma viagem em ti mesmo, neste lugar-fonte em que se expressa a força do desejo. Ele também escrevia. Meu desejo está na cara, ele fulminava. É só fumar um cigarro. Você está vendo que estou aqui, idiota. Meu lugar-fonte é esse aqui. Ao contrário de Huysmans, eu não me sentia com o coração empedernido e esfumado pelas farras, mas com os pulmões empedernidos e enfumados pelo tabaco. Isso sim, sem a menor dúvida. Ouve, saboreia e bebe, chora e canta, bate à porta do Senhor, exclamava estático Longot. Na manhã do 3º dia, entendi que precisava ir embora. Aquela temporada estava fadada ao fracasso. Abri-me com Frei Pierre sobre responsabilidades profissionais absolutamente imprevistas, de uma amplitude literal inacreditável, que me obrigavam, infelizmente, a encurtar minha permanência. Com sua cabeça de Pierre Moscovici, eu sabia que ele iria acreditar. E talvez ele mesmo tivesse sido uma espécie de Pierre Moscovici numa vida imediatamente anterior.
Ou seja, entre Pierres Moscovites era possível nos entendermos. Eu sabia que ia dar tudo certo entre nós. No entanto, expressou o desejo, quando nos separamos na recepção do mosteiro, de que minha presença entre eles tivesse sido um caminho de luz. Eu disse que sim, sem a menor dúvida, que tudo tinha se passado super bem, mas nesse momento me senti um pouco aquém de suas expectativas. Durante a noite, uma área de depressão vinda do Atlântico aproximara-se da França, pelo sudoeste, e a temperatura subira 10 graus. Uma névoa densa cobriu o campo em torno de Poitiers. Eu marcara o táxi com muita antecedência. Ainda tinha mais ou menos 1 hora à toa. Passei-a no Bar de l'Amitié, a menos de 50 metros do mosteiro, bebendo mecanicamente umas Leffe e Hoegaarden. A garçonete era miúda e estava muito maquiada. Os clientes falavam alto, sobre mercado imobiliário e férias, basicamente. Eu não sentia a menor satisfação em me encontrar no meio de meus semelhantes. Se o Islã não é político, não é nada. Ayatollah Khomeini. Na estação de Poitiers, precisei mudar minha passagem. O próximo TGV para Paris estava quase completo. Paguei o adicional para ter acesso ao espaço TGV Port Premier. Era, segundo a SNCF, um universo privilegiado que garantia uma conexão Wi-Fi sem falhas, mesinhas mais largas para dispor os documentos de trabalho, tomadas elétricas para evitar ficar bestamente com o laptop sem bateria. Fora isso, era uma primeira classe normal. Encontrei um assento isolado, sem ninguém na minha frente, e no sentido do deslocamento. Do outro lado do corredor, um homem de negócios árabe de uns 50 anos, que devia vir de Bordeaux, vestia um djellaba comprida, branca, e um kefá também branco, e espalhara várias pastas ao lado de seu computador, sobre as mesinhas à sua disposição. Na frente dele, 2 moças mal saídas da adolescência, provavelmente suas esposas, tinham feito uma compras de balas e revistas na Relay. Eram vivas e risonhas, usavam vestidos compridos e véus coloridos. Por ora, uma estava mergulhada na Pizou Magazine e outra na Oops. Quanto ao homem de negócios, dava a impressão de estar enfrentando preocupações consideráveis. Abrindo sua caixa de mensagens, fez download de um anexo que continha inúmeras planilhas de Excel. O exame desses documentos pareceu aumentar ainda mais sua aflição. Digitou um número pelo celular e começou uma longa conversa em voz baixa. Eu não entendia do que se tratava e tentei, sem grande entusiasmo, me concentrar na leitura de Fígaro, que discutia o novo regime recém-instalado na França sob o ângulo do mercado imobiliário de luxo. Desse ponto de vista, a situação era extremamente promissora. Entendendo que agora estavam lidando com um país amigo, os habitantes das monarquias do Golfo mostravam-se cada vez mais desejosos de ter uma pied-à-terre em Paris, na Côte d'Azur. E além disso, pagavam valores mais altos que os chineses e os russos. Enfim, o mercado ia muito bem. Às gargalhadas, as 2 mocinhas árabes estavam entregues ao jogo dos 7 erros da Pizou Magazine. Levantando os olhos de sua planilha, o homem de negócios lhes dirigiu um sorriso de dolorosa reprovação. Elas sorriram de volta e passaram para o modo do cochicho excitado. Ele pegou de novo o celular e iniciou outra conversa, tão longa e confidencial quanto a primeira. No regime islâmico, as mulheres, quer dizer, as bonitas o suficiente para despertar o desejo de um marido rico, tinham, no fundo, a possibilidade de permanecerem crianças praticamente a vida toda. Pouco depois de saírem da infância, tornavam-se mães e caíam de novo no universo infantil. Seus filhos cresciam, depois elas se tornavam avós, e assim se passavam suas vidas. Por um período curto de tempo, elas compravam lingerie sexy, trocando os jogos infantis por jogos sexuais.
o que no fundo era mais ou menos a mesma coisa. É claro que perdiam autonomia, mas fuck autonomy, e eu devia admitir, de meu lado, que renunciara facilmente, e até com um verdadeiro alívio, a toda a responsabilidade de ordem profissional ou intelectual, e que não invejava em nada aquele homem de negócio sentado do outro lado do corredor de nosso compartimento do TGV Pro Premier, cujo rosto ficava cada vez mais cinzento de angústia à medida que prosseguia sua conversa telefônica, pois visivelmente estava em maus lençóis. Nosso trem acabava de ultrapassar a estação de Saint-Pierre-des-Corps. Pelo menos ele teria a compensação de 2 esposas graciosas e encantadoras para distraí-lo de suas preocupações de executivo exausto. E talvez tivesse 1 ou 2 a mais em Paris. Vinham-me a lembrança de que eram no máximo 4, segundo acharia. Quanto a meu pai, tivera minha mãe, essa vaca neurótica. Eu estremecia diante dessa ideia. Bem, agora ela estava morta. Os 2 estavam mortos. Eu continuava o único testemunho vivo, embora, ultimamente, um pouco cansado do amor deles. A temperatura também estava amena em Paris, mas um pouco menos, e uma chuva fina e fria caía na cidade. O trânsito estava pesado na rua de Tolbiac, que me pareceu anormalmente longa. Minha impressão era nunca ter cruzado uma rua tão longa, tão sombria, maçante e interminável. Eu não esperava nada específico em meu regresso, apenas chateações variadas. No entanto, para minha grande surpresa, havia uma carta em minha caixa de correio. Finalmente algo que não era publicidade, nem conta, nem pedido de esclarecimentos burocráticos. Dei uma olhada de tédio para minha sala, incapaz de ignorar a evidência de que não sentia o menor prazer com a ideia de voltar para casa, para esse apartamento em que ninguém se amava e que ninguém amava. Servi-me de uma grande taça de calvados antes de abrir a carta. Estava assinada por Bastien Lacau, que aparentemente, alguns anos antes, na hora, a informação me escapou, sucedera a Hugues Pradier à frente das edições La Pléiade. Primeiro ele observava que Huysmans, por uma omissão inexplicável, ainda não entrara no catálogo das edições de La Pléiade, quando obviamente fazia parte do corpo dos clássicos da literatura francesa. Quanto a isso, eu só podia estar de acordo. Prosseguia, afirmando sua convicção de que, se a edição das obras de Huysmans na Pléiade devia ser entregue a alguém, só podia ser, devido à excelência universalmente reconhecida de meus trabalhos, a mim. Não era o tipo de proposta que se recusa. Bem, claro que se pode recusar, mas então é renunciar a qualquer forma de ambição intelectual ou social. A qualquer forma de ambição, pura e simplesmente. Estaria eu realmente pronto? Precisava de mais uma taça de calvados para refletir sobre a questão. Depois da reflexão, me pareceu mais prudente descer e comprar uma garrafa. Consegui com facilidade um encontro com Bastien Lacau, 2 dias depois. Sua sala era como eu imaginava, um bocado antiquada, acessível por 3 andares de uma escada íngreme de madeira, com vista para os jardins internos mal conservados. Ele mesmo era um intelectual de tipo comum, com pequenos óculos ovais sem aro, um tanto jovial, o ar satisfeito consigo mesmo, com o mundo e com a posição que ocupava. Eu tivera tempo de preparar um pouco a conversa, e sugeria uma divisão das obras de Huysmans em volumes, o primeiro reunindo as que iam de Le Dragor à Espécies a La Retraite de Monsieur Beaugrand. Eu fixava 1888 como data de composição mais provável. O segundo dedicado ao ciclo d'Urtal, de Las Bas à Oblat, acrescentando, é claro, Les Folies de Lourdes. Essa divisão simples, lógica e até evidente
não causaria nenhuma dificuldade. A questão das notas era, como sempre, mais espinhosa. Certas edições pseudo-eruditas tinham considerado conveniente dedicar notas explicativas aos inúmeros autores, músicos e pintores citados por Huysmans. Isso me parecia perfeitamente inútil, mesmo relegando essas notas ao final do volume, além do fato de deixarem a obra imensamente pesada. Nunca se conseguiria determinar se as notas diziam demais, ou não o suficiente, sobre Lactante, Angele de Folio ou Grunwald. Quem quisesse saber mais bastava pesquisar por conta própria e pronto. No que se refere às relações de Huysmans com os escritores de seu tempo, Zola, Maupassant, Barbey, de Aureville, Gourmont ou Bloy, era, a meu ver, o papel do prefácio explicitá-las. Também nesse ponto, Lacau logo acatou minha opinião. Em compensação, as palavras difíceis e os neologismos empregados por Huysmans justificavam amplamente o recurso a um aparato de notas, que eu imaginava mais como notas de rodapé, para não tornar a leitura excessivamente lenta. Ele aqueceu com entusiasmo. Você já fez um trabalho considerável a esse respeito no Vertigens dos Neologismos, disse ele, alegre. Levantei a mão direita com um gesto cheio de reserva, afirmando que, ao contrário, na obra que ele fizera a gentileza de citar, eu apenas aflorara a questão. No máximo, a quarta parte do corpus linguístico huysmansiano era abordada ali. Por sua vez, ele levantou o braço esquerdo num gesto cheio de serenidade. Naturalmente, não queria de jeito nenhum subestimar o trabalho considerável que eu teria a fazer para a elaboração dessa edição. Aliás, não havia nenhuma data fixa para o seu término. Eu devia me sentir perfeitamente à vontade a esse respeito. Afinal, o seu trabalho é para a eternidade. É sempre um pouco pretensioso afirmar isso, mas, de fato, sim, essa é a nossa ambição. A essa declaração, feita com necessário toque untuoso, seguiu-se um momentinho de silêncio. Acho que ia tudo bem. Nos fundíamos em torno de valores comuns. Essa pleiade ia ser sopa de mel. Robert Heginger lamentou muito a sua saída da Sorbonne, depois da mudança de regime, se podemos dizer assim. Prosseguiu, num tom mais lamentoso. Sei disso porque é um amigo meu, um amigo pessoal, acrescentou, com um toque de desafio. Certos professores, de ótimo nível, ficaram. Outros, também de ótimo nível, partiram. Cada uma dessas partidas, como a sua, foi para ele uma mágoa pessoal. Concluiu meio bruscamente, como se os deveres da cortesia e os da amizade acabassem de travar dentro dele uma luta difícil. Eu não tinha rigorosamente nada a responder, e ele acabou notando, depois do silêncio de quase 1 minuto. Bem, estou muito feliz que tenha aceito o meu pequeno projeto, exclamou esfregando as mãos, como se aquilo se tratasse de uma amável farsa que tivéssemos acabado de encenar para o mundo erudito. Sabe, me parecia absolutamente lamentável e incomum que um homem como você, quer dizer, que um homem de seu nível ficasse de uma hora para outra sem atividade docente, sem publicações, sem nada. Depois dessas palavras, consciente de que seu tom talvez tivesse sido um pouco dramático demais, levantou-se imperceptivelmente da cadeira. Também me levantei, com mais vivacidade. De certo, para dar mais brilho ao pacto que acabávamos de selar, Lacau não só me acompanhou até a porta, como desceu comigo os 3 andares. Cuidado, os degraus são meio traiçoeiros. E depois pelos corredores. É um dédalo, comentou com humor. Na verdade, nem tanto. Havia 2 corredores que se cruzavam em ângulo reto, e chegávamos direto na recepção, até a saída das edições Gallimard, na rua Gaston Gallimard. O ar estava de novo mais frio e mais seco,
E então me dei conta de que em nenhum momento tínhamos falado da questão da remuneração. Como se tivesse acabado de ler meus pensamentos, ele aproximou sua mão do meu ombro, sem, porém, tocá-lo, e falou baixinho. Vou lhe enviar uma proposta de contrato daqui a alguns dias. Acrescentou, sem de fato retomar fôlego. E depois, no sábado que vem, haverá uma pequena recepção em homenagem à reabertura da Sorbonne. Vou também lhe enviar um convite pelo correio. Sei que Robert ficaria muito feliz se você pudesse comparecer. Dessa vez ele me deu abertamente um tapinha no ombro, antes de apertar minha mão. Pronunciara as últimas frases com uma espécie de ligeiro arrebatamento, como se tivesse pensado nisso de improviso. Mas, nesse momento, fiquei com a impressão de que, na verdade, eram estas últimas frases que explicavam e justificavam todo o resto.